aqui eu quero destacar o contexto acadêmico e o contexto escolar. Nós precisamos agir dentro desse contexto com muita ética. Muita ética. Nós temos dentro do contexto educacional, por exemplo, as relações entre professor e aluno, entre professor e coordenador, entre professor, aluno e diretor. Então, essas relações institucionais, elas passam pelo intérprete. Se o aluno que está ali na escola, por exemplo, na educação básica, precisa levar uma informação para a direção, quem vai fazer essa mediação somos nós. Então, o processo comunicacional entre aluno surdo e direção vai ser feito por quem? Nós, intérpretes. Então, começa aqui a nossa função. Nós precisamos pensar que, por exemplo, essa relação que existe do intérprete dentro da escola acaba gerando um pouco essa dependência que eu falei para vocês, do intérprete com o estudante. Por quê? Na maioria das vezes, lá na educação básica, é um intérprete que acompanha o aluno o ano inteiro. E ele fica ali às 5 aulas, interpretando todas as aulas, fazendo a intermediação ali, interagindo o estudante com os colegas, estudante surdo com o professor, essa relação de aluno com direção, de aluno com supervisão, a família. Então, todos esses elementos fazem parte ali do contexto da escola. E nossa atuação enquanto intérpretes, ela passa por todas as esferas da escola, gente. Nós precisamos considerar que o nosso papel não se restringe à sala de aula. Por quê? Porque o estudante surdo não vive só a sala de aula. Tem o recreio, tem reunião de pais, tem trabalho em grupo. Se ele faz bagunça, ele vai ser chamado lá na sala da supervisão, da direção, para poder levar ali uma repreendida por conta do que a pessoa fez, enfim. O aluno surdo vive a escola e nós estamos o tempo todo mediando isso. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem que pensar e refletir o seguinte: qual é o meu papel enquanto intérprete? Hoje, como intérprete na universidade, eu vejo uma outra relação. Eu percebo que o estudante surdo saído do ensino médio, que entra no ensino superior, não está preparado para lidar com essa autonomia que a universidade dá. Existe uma relação, continua tendo uma relação de dependência. Por quê? Porque na universidade não vai ser um intérprete para acompanhar o estudante ao longo do semestre. A universidade tem vários profissionais. Esses profissionais se revezam, porque na universidade tem evento, na universidade às vezes tem professor surdo. A minha realidade aqui são 2 professores surdos, mais os alunos surdos. Então, somos vários profissionais aqui para dar conta dessa demanda. Então, não é um profissional que vai ali acompanhar aquele estudante surdo que entrou na universidade e ficar ali o tempo inteiro junto com ele no semestre. Às vezes eu estou um dia, às vezes tem outra pessoa que entra depois, às vezes eu estou acompanhando uma reunião de professores, às vezes eu estou na sala de aula, às vezes eu estou acompanhando a disciplina de Libras, às vezes eu estou interpretando a aula. Cada hora eu estou num lugar. E para que o estudante surdo que entrou na universidade entenda isso e quebre com essa relação de dependência, isso demora um tempo. Então, a universidade é um espaço muito complexo para o calouro, principalmente para o calouro surdo. Para os ouvintes, isso é também difícil muitas vezes, porque o espaço da universidade, a gente entra aqui, o calouro se depara lá com 5 disciplinas. Cada disciplina tem um monte de texto para ler, trabalho para fazer, escrever, ler, discutir aquilo. Não é mais, olha, gente, abre o livro aí, vamos fazer atividade. Não é isso mais. O espaço da universidade é o da autonomia, é o da aprendizagem. O estudante que entra na universidade está aqui para se formar um profissional. Então, a gente precisa pensar em todas essas questões para lidar com as pessoas nesses 2 espaços. E tudo isso passa por nós, enquanto sujeitos que comunicam, que entregam uma informação da Libras para o português.